Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Que felicidade! Mais um domingo, nós juntos, né? Hoje eu escolhi um tema curioso, muita gente me pergunta, então eu pensei, bom, eu quero fazer um programa sobre esse tema que eu acho que é legal para você conhecer e tirar suas conclusões, sanar suas dúvidas. Vamos ver se eu vou conseguir expor esse conhecimento em pouco tempo, mas eu acho que você vai gostar muito. Eu quero falar sobre o Daime, sobre o Ayahuasca. Já ouviu falar? O que é o Daime? O Daime, ele é conhecido como a religião da floresta. E ele é um movimento religioso, ele é conhecido como um movimento religioso do Daime. Ele é eclético e ele acabou sendo desenvolvido numa linha bem espiritualista. Sabe onde ele começou? Ele surgiu no interior, lá da floresta amazônica, na primeira década do século XX. E ele foi criado, o Daime, pelo seringueiro, o Raimundo Irineu, ou, como ele é carinhosamente chamado, de Mestre Irineu. O que aconteceu? Em 1913, o Mestre Irineu, ele estava sob o efeito da bebida, e ele obteve a visão e a inspiração divina de Nossa Senhora da Conceição, que ele designou como Rainha da Floresta. E ele escreveu os ensinamentos e os inários, que são os hinos, que a gente vai falar também, que esses dois, os ensinamentos e os hinos, eles se transformaram na parte fundamental da doutrina. Mas o que significa o Ayahuasca? Alguns falam Ayahuasca ou Ayahuasca. Esse nome significa liana dos sonhos, ou também como vinho dos mortos. Como é o nome lá daquela região do Peru, no idioma quechua, que é a língua indígena peruana, Aya significa o símbolo do espírito. E o ancestral é o espírito, e o ancestral também. E o ayahuasca é o vinho e o chá. As outras denominações do ayahuasca são o Daime, também o vinho de Deus, o vinho das almas, ou vinho dos mortos que eu falei, Huasca, e a cor varia de bege até marrom mais escuro e o gosto é muito amargo. E a primeira descrição dessa bebida ocorreu em 1855. Agora, você sabe que os arqueólogos, gente, que coisa bacana, eles encontraram indícios arqueológicos de que os nativos da floresta da América do Sul já bebiam o ayahuasca há 5.000 anos antes, gente, de Cristo. E há 2.000 anos que eles experimentam aqui no Brasil. Então, essa tradição do ayahuasca é uma tradição da onde? Das tribos do Brasil, do Peru e do Equador. E o que acontece? O ayahuasca é uma bebida chamada de psicoativa. Então, ela é feita através da cocção, você tem que espremer, e da fervura das duas plantas. Um é do cipó jagube, que é o mariri, e o outro é o arbusto chacrona. O arbusto chacrona é conhecido como rainha. Então, essas duas, tanto o cipó como a chacrona, elas são misturadas num processo chamado feitio, que leva horas ou até mesmo dias para ela ficar preparadinha. No Brasil, porque como ela é um pouquinho psicoativa, ela vai mexer com os teus sensores também espirituais, no Brasil o chá é considerado enteógeno. O que é isso? Ele é permitido porque ele faz parte de um ritual religioso e ele tem um contexto específico, né? E o ayahuasca, muita gente me pergunta se ele causa dependência. Não.
ele não causa dependência química. Agora, em alguns países não, você sabe que é proibido, tanto na Europa ainda é proibido. E qual que é a intenção do chá? Quem experimentou o chá diz que a pessoa assim, ela diz que conseguiu sentir o poder da floresta. Então, não é que muda só a tua consciência, mas você passa a ver e também obter um novo ensinamento dessas esferas espirituais. Então, quando você bebe, você fica com o corpo limpo e a alma também. Sai todas as impurezas. Alguns relatam que viajam no tempo, que elas contatam os antepassados e eles entram em sintonia com o mundo divino. Quando você toma bebida, acontece o quê? Uma alteração do teu pensamento. A tua memória vai ficar mais aguçada. Você vai ter uma alteração na forma de julgar as pessoas. E o que todo mundo fala é a sensação do espírito sair do teu corpo. Você consegue, inclusive, viajar para os lugares. Agora, o problema é o seguinte, né? São os sintomas físicos. A grande maioria, quem não está habituado, vai ter vômitos e também as diarreias, assim, que é até meio chato falar isso, mas não dá para aguentar. A maioria das pessoas no começo acaba passando mal e vomitando. Em algumas pessoas, notou-se também um aumento da pressão arterial, também um aumento dos batimentos cardíacos, e a pessoa não conseguia se mover em alguns casos. Depois que a pessoa bebe, acontece a sonolência. Agora, apesar de tudo isso que eu falei, né, não tem risco para a saúde, mas indicam que quem tem síndrome do pânico ou quem usa antidepressivo, ou quem tem transtorno bipolar ou até esquizofrenia, não podem beber o chá. No Brasil, o CONAD, ele tirou da lista das drogas alucinógenas. Então, aparentemente, por conta do seu vínculo religioso, não tem problema. Então, em 2010, o governo brasileiro ele acabou legalizando o uso religioso do chá. Porém, você não pode comercializar. E a legalização também aconteceu, deixa eu lembrar, foi na Espanha, se eu não me engano, e na Holanda também. Mas, assim, na grande maioria dos países na Europa, ainda não se pode beber o chá. Então, por isso que tem muita gente de fora indo para a floresta para conhecer. O que o ayahuasca traz? Uma nova visão e também um conceito novo da liberdade religiosa. E algumas pessoas, então, praticam essa questão do Daime, né? A gente tem, por exemplo, o Ciclo Alto Santo, que é o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, lá no Alto Santo, que foi fundada pelo mestre Irineu, e tem outra vertente, que chama-se Vila Céu de Mapiá. Essa vila está localizada na Floresta Nacional do Purus, que fica, se eu não me engano, entre a Boca do Acre e do Pauini, se eu não me engano, lá no Amazonas. E esse grupo novo já tem 3 décadas que eles estão funcionando. Então, eles trabalham sempre com instruções espirituais. Então, são as principais igrejas. E hoje, a gente está achando que deva existir mais ou menos entre 10 a 15 mil pessoas que são adeptos do Daime, do ayahuasca, né? E eles são divididos em 80 núcleos, aqui no Brasil. No exterior, a gente sabe que tem na Venezuela, tem no Chile, tem em Portugal, também na Argentina, nos Estados Unidos também tem, Holanda, como eu falei, na Espanha, que eu falei para vocês. Então é um grupo que está crescendo. Os símbolos da religião coligadas ao ayahuasca, os principais os símbolos do mestre Irineu, têm vínculos com a estrela de 6 pontas, que é o selo de Salomão, e a cruz de Caravaca, sabe? Aquela que tem 2 bracinhos. E depois da morte do mestre Irineu, foi agregado, as pessoas começaram a colocar também o conhecimento das religiões afro-brasileiras, das caboclas e, claro, do xamanismo, que não é poder faltar nesse conhecimento tão rico. Aí tem os inários. O que são os inários? Os inários foram recebidos pelo mestre Irineu, como eu contei no começo,
E são mensagens inspiradas pela Rainha da Floresta, ou chamada Nossa Senhora da Conceição, cuja leitura vai conferir um enorme poder. Então, os inários fazem parte do culto, que se inicia sempre ao pôr do sol, vai se transcorrer por toda a noite até o dia seguinte no raiar do dia. Então, gente, são 12 horas de cânticos, do bailado, tudo em torno da Estrela de 6 Pontas e ao som dos instrumentos e dos maracás. Então, em cada cerimônia, eles sabem quantos eles leem 180 hinos em cada cerimônia. E a dança e os hinos, eles ajudam na concentração para você chegar na miração, e o seu efeito, ele pode durar minutos. O que é miração? Depois que você toma o daime, você entra na miração, que é quando você consegue ver toda essa perspectiva nova espiritual. Você pode fazer uma projeção astral, você pode ver os antepassados, você tem a sensação que você está saindo do seu corpo, você fala com entidades, com protetores espirituais. E além dos inários, nós temos os feitios. Os feitios são as festas. A comunidade aí, ela se prepara para fazer a bebida. As mulheres, elas se ocupam de quê? Da energia feminina das folhas da chacrona, lembra que eu falei das 2 folhas, dos 2 elementos? E os homens, eles trituram o cipó jagube, que é considerado como a energia masculina do ayahuasca. Aí sim, eles reúnem tanto o aspecto feminino como o aspecto masculino. Essas plantas são cozidas, sabe por quanto tempo? 12 horas, gente. 12 horas para você ter esse resultado final, que é a bebida, para você ter a miração, quando você consegue ver toda aquela parte espiritual que é divina. As festas são 12, ou seja, são 12 festas cerimoniais, e a mais importante é a festa do Dia de Reis, que começa em janeiro, algumas começam em 6 de janeiro. Essa festa de janeiro marca o início da festividade anual. Então, geralmente as festas, elas seguem um calendário que vão definir os dias santos e os festejos no ano do daime. Então, os centros em todo o mundo, o que acontece? Eles seguem à risca essas datas estipuladas pelo mestre Irineu. Pede para a pessoa não fazer sexo 3 dias antes e 3 dias depois dos encontros. As mulheres, elas ocupam a metade do espaço do templo e os homens na outra metade. Quer dizer, as mulheres ficam de um lado e os homens ficam no outro. E, independente da tua fé, da tua religião que você professa, todo mundo pode participar. Muita gente está me ouvindo falar, que conhece o daime, o ayahuasca, falou assim, você falou do mestre Irineu, mas você não falou do Sebastião. O Sebastião Mota, na verdade, Sebastião Mota Mello, ele morreu em 90. Ele foi um importante discípulo do mestre Irineu, e ele fundou, lembra que eu falei dos polos da energia do ayahuasca? Então, ele fundou a Vila Céu do Mapiá, em 1980. Ele teve a missão de expandir o daime, e ele fundou a igreja que é conhecida como Centro Eclético da Fluente Luz Universal. Bonito isso, né? E você sabe por que recebeu o nome de daime, que eu esqueci de falar? Quando o mestre Irineu, ele teve a sua visão, que é a miração, quando ele tomou o chá, ele falou, dai-me luz, dai-me força e dai-me amor. Por isso virou daime, que todo mundo popularizou falando do santo daime, mas ele disse não é. É o daime, e o Irineu falou, dai-me luz, dai-me força e dai-me amor. E outra coisa que é importante falar, o mestre Irineu, ele não inventou o ayahuasca. Porque já era usada, eu falei para vocês, já era usada há 5 séculos, né? Agora, o culto do mestre Irineu, o que é a ideia? É só comungar o amor, gente. Quando as pessoas, eu vejo elas com preconceito, é um culto tão bonito, que é amor de ponta a ponta. Esse grupo, ele tem um princípio católico, e a missão espiritual é obter o conhecimento. Para eles fazem correções da moral e do caráter, e assim você vai obter o equilíbrio entre o corpo
e a alma. Como é que é feita a organização? Existe, então, um conselho espiritual que dirige a igreja e zela pela manutenção da tradição. E ele recebe visitantes de todos os lugares, de todas as religiões e filosofias, que eles buscam, através do chá, uma nova autoconsciência, uma mudança mesmo, né? E não existem os fins lucrativos. As mulheres, elas se vestem de traje branco e verde, e os homens de ternos brancos e gravatas azuis. Bacana essa história, né? Eu ainda não tive a oportunidade de tomar o ayahuasca, eu queria muito me preparar para isso, até porque eu sei, como eu estudo anjos, eu acho que eu vou ter uma miração maravilhosa. Mas eu quero fazer tudo direitinho, eu quero ver se eu vou lá para a Amazônia, encontro com o grupo e faço esse ritual assim com muito carinho, para ver, mas assim, como eu estudo também sobre esses temas, eu acho importante a gente passar sempre de uma forma que não tenha preconceito, para que você conheça, e se você se interessar, aí sim, busca no Google, em sites especializados, na própria página do Mestre Irineu, para que você visite esses pontos de referência e conheça. Até o ano 2000, existiam 20 grupos aqui no Brasil, ou as igrejas que tinham autorização para tomar o chá. Lembra que eu falei para você que o Daime sofreu algumas alterações? Mas os mais importantes centros ou seitas religiosas é o Ceflures, que foi fundada por Sebastião Mota de Mello, que a sede está lá em Rio Branco, em 1974, e a UDV, ou União do Vegetal, que também é considerada uma das maiores organizações. Nasceu essa organização em Rondônia e o fundador foi inclusive o mestre José Gabriel da Costa, e nós temos aí a Barquinha, nós temos a Natureza Divina, entre outras igrejas que são importantes de você conhecer, tá bom? E olha, tem uma frasezinha bonita do mestre Irineu, que ele diz assim, ele falava assim que ele ficava triste quando ele via a banalização do ayahuasca. Eu confesso, eu conheci alguns grupos no interior de São Paulo, eu achei que falta um pouquinho de respeito. O ayahuasca parece uma brincadeira no meio da calçada. Eu acho que a gente tem que ter respeito também, tem que ter o lugar certo. E ele deixou um recadinho para as pessoas, ele disse assim: quando eu me ausentar daqui, isso o mestre Irineu falando, vocês se reúnam, vocês tomem o daime, me chamem que eu venho, mas não deixe que inventem moda não, e que ninguém queira ser o chefe, porque o dono daqui sou eu. Gracinha, né? Visitem o site, pesquisem, ampliem o conhecimento dessa força tão linda, que é uma força praticamente xamânica, né? Lindo, né? Pois é. E antes de eu encerrar o programa, também eu quero fazer o meu convite para você visitar na minha página, lá no Facebook. Eu não tenho site, só o Facebook mesmo, tem minha página que é Mônica Buon Figlio, mas para facilitar para você me encontrar, coloca Mônica Buon, B-U-O-N. Vai lá no Face. Eu não consigo mais adicionar, porque eu estou lotada nas duas páginas pessoais, mas na minha página, que é a fanpage, você coloca curtir, clica em curtir e seguir, você vai receber tudo no teu mural, as informações da semana, do mês, dos cursos, das palestras que eu estou desenvolvendo. Eu estou nessa perspectiva de desenvolver o curso uma vez por mês, depois de 25 anos parada, que eu me ausentei por conta desse estudo religioso, né? E lá no Insta, que é facinho, já pega aí o celular para me adicionar. Mônica dos Anjos 72. Fácil, né? Mônica dos Anjos 72. Eu tô lá no Insta também, todo dia eu posto assim umas imagens bem lindas. E vocês sabem, né? Eu desenvolvo meu trabalho como astróloga já há um tempo. Então, se você quiser fazer seu mapinha comigo, faça, eu vou ter o maior prazer, maior honra de ter você como amiga, como amigo. Eu faço com muito carinho todo dia, de segunda a sábado. No domingo eu deixo aqui para vir para a rádio. Eu faço das 10 até as 10 da noite todo dia. Então eu espero você, para você ter esse conhecimento. Mesmo que você não saiba a hora, eu consigo fazer por aproximação. Mas uma coisa que eu preciso que você tenha é do Skype, porque eu não faço por telefone para não ocupar as linhas da editora. Então eu faço por Skype. Aí eu te aconselho, você pode instalar o Skype, que é facílimo.
o seu filho, a sua filha, o seu netinho pode instalar para você, ou você pede para um técnico instalar o Skype, é muito fácil. Ele acho que nem vai cobrar nada para fazer isso para você. Os netos, os filhos e o técnico também, eu acredito que não, né? Você instala, faz a instalação do seu Skype, a gente marca uma hora, você vai pedir um formulário no meu e-mail, m.buon@terra.com.br, m de Mônica, buon@terra.com.br. Eu vou te mandar o formulário, você vai preencher, manda de volta, a gente marca um horário. Tem os cursos do tarot também que eu faço por Skype, enfim. Eu estou conseguindo falar com todo mundo, com todos os meus ouvintes, através do Skype, através dos e-mails, através do Facebook. É um dia a dia puxado, porque o dia inteiro fazendo as orientações. Eu adoro esse trabalho, espero você também. E deixo o meu telefone de contato, que é o telefone da editora. Também, se você quiser adquirir um livro, é o 11 4708 1950. Deu para anotar? Eu falei muito rápido, né? 011 4708 1950. Você vai falar com a Márcia, que é minha irmã. Ela também atende o telefone lá todo dia lá na editora. Vai tirar todas as suas dúvidas, tanto dúvida da magia, dos anjos, ou das consultas, das orientações. E tenho certeza, assim, que você vai ter um resultado bastante positivo. Mas vamos buscar o autoconhecimento. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro mapa, ou minha primeira regressão, em 1979, olha quanto tempo. Meu mundo mudou. Então eu sei que se você está ouvindo a Rádio Mundial, que é uma rádio essencialmente espiritualista, é porque você gosta desses temas. Então vamos trabalhar, vamos ampliar essa consciência com a ajuda de Deus, com a ajuda dos anjos, né? Projetando mentalmente que essa semana que entra vai ser uma semana maravilhosa, com muito amor, com muita paz no coração, e que você obtenha todos os resultados positivos de tudo que você está almejando. Amanhã é uma segunda-feira especial, você que passou um final de semana um pouquinho tenso, vamos acreditar que amanhã vai ser bom? Eu tenho certeza que sim, tá bom? Fico por aqui, desejando um bom domingo para todo mundo. Fiquem com Deus, com a proteção dos anjos. E semana que vem, domingo que vem, eu estou de volta para a gente falar mais um tema sobre espiritualidade. Namastê, muito obrigada. Fiquem com Deus. Namastê, obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.